Caros leitores do Portal Resíduos Sólidos e também ouvintes aí do nosso canal do YouTube, queria comentar com vocês aqui a notícia sobre o lixo de Belém, que agora está sendo depositado no novo aterro sanitário. Esse aterro sanitário fica em Marituba e começou seu funcionamento aqui, foi aberto no dia 25 de junho, conforme a notícia que está aqui no site da G1. Né? Então ele diz o seguinte, né, a questão é que eles fecharam o lixão, né, e fizeram o novo aterro sanitário, dizendo que estão cumprindo a lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e aí vamos entender um pouco a consequência de como isso tudo foi feito, o atropelo que foi feito em Belém. Ele diz o seguinte: o lixão do Ará foi desativado no último domingo, dia 5, portanto nós estamos aqui em julho de 2015, quer dizer, no último 5 de julho de 2015, 5 anos, aliás, um ano e tanto depois, mais ou menos um ano depois que a Política Nacional de Resíduos Sólidos deu o prazo final para que fosse desativado. Mas o local ainda não separa o material reciclável do orgânico, como a Prefeitura de Belém havia divulgado, e o centro de triagem também não está pronto. Então, pessoal, é o seguinte, eu nem preciso ler o resto daqui, já tem protesto aqui de catadores, né? Eu nem preciso ler o resto da notícia, a gente já pode fazer a análise em cima disso. Se a prefeitura se comprometeu a fazer separação de orgânico, materiais recicláveis e mandar para o aterro sanitário só os rejeitos, por que foi inaugurado um novo aterro sanitário sem ter feito as principais ações da Política Nacional de Resíduos Sólidos? Veja bem, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, para quem acompanha a gente aí no portal Resíduos Sólidos, sabe que tem uma ordem de prioridade na gestão e no gerenciamento. A disposição final, que é um aterro sanitário, é a última. É simplesmente a última coisa que deve ser feita, é o aterro sanitário. Então, se ele quer fazer uma mudança, se a gestão de Belém, agora atual de 2015, quer fazer uma mudança que faça fazendo inclusão social e não fazendo exclusão social, como é o caso aqui dos catadores. Eles ficaram totalmente de fora do processo. Os principais, essa política foi desenvolvida muito para incluir essas pessoas, que em Belém são mais, se eu não me engano, são mais de 1.500 pessoas, catadores, que vivem disso. E agora o prefeito resolve aparecer na mídia, dizer que vai resolver o problema, e na verdade o que ele está fazendo é arranjar projetos para empresas privadas. Tá, aqui no caso aí de Belém está sendo a empresa Revita que está fazendo esse aterro sanitário. Na prática, quem está sofrendo com isso, as consequências dessa má gestão em relação a resíduos sólidos, são os catadores e é a população necessitada que precisa desse apoio. Então, ao fazer dessa forma, o prefeito atropelou o sistema, excluiu os catadores, a população necessitada, e também, de quebra, fez com que Belém ficasse mais uma vez no atraso, porque não desenvolve sistemas de tratamento de resíduos orgânicos, muito menos instala na cidade, na região metropolitana, uma indústria de reciclagem. Imagina, dentro de Belém, uma indústria de reciclagem, uma usina de reciclagem de plástico, uma usina de reciclagem de madeira, uma usina de reciclagem de papel, e várias usinas, a quantidade de emprego que isso gera, sabe? E depois o prefeito apareceu outro dia na mídia dizendo que não há vaga para todo mundo. Não há vaga quando a pessoa realmente não entende do que está falando, porque se você tem uma central de triagem, você já vai empregar uma certa quantidade de pessoas. A política também diz que há prioridade para os catadores na coleta seletiva. Se ele aplica isso de fato e não fica só falando na mídia que vai fazer, eu vou fazer, e não faz. O mandato já vai acabar e não faz. Então, não fez, está ineficiente, a gestão é péssima, não está funcionando. Tem emprego aí também na coleta seletiva. Agora, se a gente for observar o lado das indústrias, né, por exemplo, uma usina de reciclagem de papel, usina de reciclagem de plástico, usina de reciclagem de vidro, a quantidade de emprego técnico que tem aí, que você pode pegar os catadores para inúmeras funções e qualificá-los e arranjar trabalho para muita gente, isso é muito grande. E só quem realmente não entende de gestão é que pode afirmar uma coisa dessa, que tem pouca vaga de emprego nessa indústria de resíduos sólidos, tá? Sem falar aí na questão da biotecnologia que os biodigestores podem trazer para Belém, que inclusive eu mesmo já fiz apresentações para algumas autoridades lá em Belém, e eles fizeram pouco caso, digamos assim. Não acharam que
talvez a biotecnologia não seja tão boa para eles. Eu não sei, até hoje eu não consigo entender por que isso aconteceu dessa forma. Então vai aqui a nossa denúncia, a nossa análise dessa notícia e o nosso lamento também de que nem sequer um plano de gestão de resíduos sólidos Belém tem de forma responsável, tá? Foi feito aí um plano de qualquer jeito, foi aprovado de qualquer jeito, ninguém sabe como isso foi feito sem ter audiências públicas. A lei obriga que tenha audiências públicas, que chama os catadores. Foi feito de qualquer jeito, ou seja, a gestão pública, a gestão municipal de Belém do Pará atropelou o sistema e continua atropelando, e aí a gente faz o nosso apelo ao Ministério Público, que conhece essa lei, que conhece a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tome providências, tá certo? Um grande abraço, estamos acompanhando aí as notícias referentes ao setor de resíduos sólidos. Abraço e até a próxima.